Olá, meu nome é João Batista e esse é o canal A Verdade de Deus Permanece para Sempre, julho de 2025. E apresentamos mais um vídeo para a edificação de todos. E o título é A Ceia do Senhor não é uma ordenança e o verdadeiro significado. Obrigado a todos. A ceia do Senhor não é um rito ordenado. Muitos dizem que a chamada ceia do Senhor é uma ordenança ritualística a ser respeitada periodicamente nas igrejas, como cerimônia obrigatória. Porém, o estudo cuidadoso das Escrituras mostra que Jesus fez na noite em que foi traído, foi um momento único e profético relacionado à última Páscoa antes da sua morte. Jesus, ao participar da ceia com os discípulos, estava celebrando a última Páscoa, conforme o calendário judaico. Mateus 27, 17, 30, Marcos 14, 12, 26, Lucas 22, 27, 20. E o próprio Jesus declarou: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça.
Lucas 22:15. Jesus não instituiu um novo rito, mas explicou o significado espiritual da sua morte iminente, usando elementos que já estavam presentes na Páscoa judaica. Fazer isto em memória de mim. A frase dita por Jesus, fazer isto em memória de mim, Lucas 22:19, foi uma instrução específica naquele momento. Ele não estabeleceu uma nova liturgia periódica. O contexto mostra que ele estava se referindo àquela ceia única que estava acontecendo. A prática da igreja primitiva. Após a ressurreição de Cristo, a igreja passou a se reunir partindo o pão nas casas, em comunhão simples e diária, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sigileza de coração. Atos 2, 4, 6. Ou seja, Atos 2, 46. Não havia um ritual formal chamado Santa Ceia, como hoje é conhecido. Vejamos agora a correção de Paulo aos Coríntios. Em 1 Coríntios 11, Paulo corrigiu os abusos durante as reuniões dos irmãos que estavam comendo e bebendo de maneira desrespeitosa e egoísta. O problema ali era a falta de discernimento espiritual e de amor entre os irmãos, não o descumprimento de um rito. Paulo chamava a atenção deles para que compreendam o significado da comunhão do corpo de Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 11, 28. O texto de Paulo não está instituindo uma nova cerimônia, mas corrigindo o comportamento durante as refeições comunitárias. Vejamos agora o verdadeiro sentido da ceia. A verdadeira ceia do Senhor é a vida diária em comunhão com Cristo, discernindo o corpo espiritual, vivendo em unidade, amor e santidade. Não existe na Bíblia uma determinação de datas, frequências ou um formato litúrgico a ser seguido continuadamente como uma obrigação. Observações finais. Ao encerrar este estudo sobre a ceia do Senhor, é importante lembrar que a verdadeira doutrina da Igreja de Jesus Cristo deve ser una e coerente, baseada única e exclusivamente na Palavra de Deus, como está escrito. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, e uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, 4, 6. A unidade da fé e da doutrina não depende da tradição humana, mas do entendimento que vem do próprio Deus, o qual distribuiu dons espirituais aos homens para a edificação da igreja. E assim diz:
E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, 11, 13. E diante disso, é responsabilidade do pastor, mestre, ministro, que recebeu tal dom, ensinar com fidelidade a correta interpretação das Escrituras, não seguindo tradições humanas, mas segundo a revelação do Espírito Santo. Quem não ensina conforme a verdade, não tem o dom de Cristo. Ou seja, só recebeu um título de pastor, entre outros, conforme diz Efésios, mas não tem o dom. E além disso, é importante destacar um erro doutrinário por algumas religiões que ensinam que durante a cerimônia o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Tais religiões, igrejas ou denominações perdem completamente o foco da verdadeira mensagem da cruz, criando um rito místico que mais confunde do que edifica. O sacrifício de Cristo foi único, perfeito, suficiente, como está escrito. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Hebreus 10, 12. O que o Senhor deseja de nós é uma fé verdadeira e uma vida em comunhão constante, não uma repetição simbólica com suposta transformação física de alimentos materiais. Assim, como a ceia do Senhor, muitos outros temas doutrinários devem ser examinados com sinceridade e temor diante dele. Entre eles, destacamos o dízimo, instituição da antiga aliança, dada aos filhos de Levi, não aplicava à igreja de Cristo, pois estamos hoje na graça, e não sob a lei de Moisés. Hebreus 7, Gálatas 3 e 4. Hoje, com a placa do taudismo, os intitulados pastores ou líderes religiosos se enriquecem à custa da fé. Uso do véu, conforme 1 Coríntios 11. A mulher deve cobrir a cabeça somente quando ora ou profetiza, sendo um sinal de submissão e honra a Deus. Não há base bíblica para exigir o uso constante do véu, fora desses momentos especificados. E quanto à ceia do Senhor, como mostrado ao longo deste vídeo, ela não foi instituída como um rito periódico, obrigatório, mas foi um momento único, profético e específico relacionado à última Páscoa de Jesus com seus discípulos, a verdadeira comunhão com Cristo. Hoje é espiritual e ela é também diária.
Que cada cristão e cada ministro busque sempre a orientação de Deus, rejeitando tradições humanas, firmando-se somente na palavra, para que não venhamos a praticar aquilo que Deus nunca ordenou. Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, 21. Amém. Obrigado a todos. Que a graça seja com todos que creem na verdade, pois a graça só permanece naqueles que aceitam e vivem segundo a verdade. Quem rejeita a verdade também rejeita a graça de Deus. Amém. Obrigado a todos. Comente, compartilhe com demais pessoas todas as verdades das Escrituras. Que Deus seja sempre louvado. Amém.